Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala, pessoal. E aí? Que estranho você começar, sempre eu que começo. Hoje sou eu. Fazer isso diferente agora. Tudo bom, pessoal? Bill e Phil voltaram. Olá! Com mais um quadro Conceitos, para dar continuidade aí ao último episódio dele mesmo, quando nós falamos sobre personas. Pois é, lembra que lá a gente citou, né, que as personas são diferentes dos jobs to be done? Ou Isso aí. seria trabalhos a serem feitos em português. Fica muito feio, né? Ninguém fala isso em português, porque... Lembra? Quem te falou isso? Lembro. Tá vendo que eu lembro? Boa. Então, hoje a gente vai não apenas explicar aí o que são esses benditos jobs to be done, mas também vamos ensinar um método para que você consiga definir no seu contexto, na sua empresa, os seus jobs. Ou tentar ensinar, né? Porque é bem complexo, eu acho, pelo menos. Às vezes as pessoas simplificam, mas eu acho que, assim, na minha percepção, é um conceito complexo. Ele é complexo, às vezes, de realizar, de descobrir. Sim. A gente teve um baita trabalho para conseguir escrever o roteiro desse episódio de uma maneira que ficasse bem fácil de absorver, né? Mas vamos ver o que dá. Boa! Belezinha, então antes da gente começar, eu só queria aí mendigar mais uma vez o like no nosso canal, o follow no nosso Instagram, @broken.machines. E assim, se eu fosse você, eu seguiria a gente, porque além de conteúdos bem bacanas que a gente coloca lá, a gente também avisa dos próximos episódios. E tá vindo coisa bem legal, muito boa por aí, eu não ficaria. Se eu fosse vocês, eu seguiria pra saber das novidades. Então, bora? Bora! Então, vamos lá. O que é e como, né, de onde surgiu aí esse conceito jobs to be done, que é tão grande que a gente fala numa siglazinha, né, num JTBD. Então, originalmente, né, o Clayton Christensen, da Harvard Business School, é que nomeou, né, os jobs to be done. E, basicamente, ele oferece aí uma perspectiva valiosa no que diz respeito à inovação. Então, o trabalho a ser feito, entre aspas, aqui, vai descrever aí o que um produto ajuda o cliente a alcançar, né? Como é que você é inovador nesse sentido. Então, procurar esse job to be done é um método que ajuda a gente se afastar um pouco, né, da solução atual, do que já existe, e criar um novo quadro de referência, para que a solução seja realmente diferente e atinja realmente ali o cliente, o usuário. Então, assim, essa estrutura, né, que a gente vai falar aqui, ela inclui aí algumas dimensões. A gente vai falar da dimensão funcional, né, da coisa, de como que o produto vai funcionar para atender. Sim. Mas a gente também vai falar de funções emocionais, sociais, então é bem amplo. Fazendo um paralelo aí com o último episódio do quadro Conceitos, o job to be done, ele é usado principalmente sem ter a necessidade de uma construção de persona ou role de usuário. Pode ser totalmente criado à parte e feito independente, né, de você ter essas figuras. E ele explica isso por uma estrutura de tarefas ali que vão ser realizadas com um exemplo clássico, que é o exemplo do milkshake. Então, ele começou a investigar por que metade de todos os milkshakes de um fast food estavam sendo vendidos antes das 8 horas da manhã. E aí ele foi fazendo observações, entrevistas e tal, e nessa pesquisa ele percebeu que os clientes estavam tentando realizar um trabalho muito específico. E aí eles contrataram um milkshake para resolver esse trabalho para eles, né? Então o Clayton, ele formulou essa história do trabalho mais ou menos assim: quando eu estou indo para o trabalho de carro, eu quero comer algo que possa ser consumido bem rápido, né?
e que eu não fique distraído, né? Se eu tô comendo uma batata ali, se eu comendo um hambúrguer, um sanduíche, alguma coisa, eu vou me distrair no trânsito. Então, eu preciso de alguma coisa prática para que eu possa trabalhar até a hora do almoço sem sentir fome. Então, esse era o real trabalho que aquelas pessoas estavam tentando resolver e por isso elas adquiriam o milkshake de manhã, né? Então, assim, existem aí vários livros, né? A gente vai citar alguns aqui que vão explicar mais ou menos por alto essas definições, mas até eu me inspirei aqui no artigo que eu vou colocar na descrição do This is Service Design Doing. Outro ponto interessante sobre esse artigo, na verdade, nesse exemplo, o que as pessoas podem se perguntar é por que então esse usuário não contratava um hambúrguer ou não contratava... E ele fala também que tinha uma coisa muito de sentimento de culpa ali, né? Porque você precisa de uma refeição saudável. Então, se você contratar um hambúrguer, um hambúrguer é uma coisa que vai me fazer mal à saúde com o tempo, que pode ser prejudicial. Ainda mais de manhã, né? Acabou de acordar, já... Sim, então isso tem muito a ver até com a questão do que a gente está falando, que você já levantou ali, do emotional job, né? Do você se sentir culpado, do você se sentir satisfeito. E por que isso é tão importante para produto design? Eu acho que eu não preciso nem explicar, nem dizer por que isso é tão importante. E um outro livro que eu gosto muito do Alan Clements, né, que é um livro When Coffee and Kale Compete, que ele diz que a gente contrata um produto para gerar uma versão melhorada de nós mesmos. Então, quando a gente, como é que eu posso dizer? Quando eu pego esse milkshake, né, que a Bianca citou, eu quero uma versão que seja uma versão satisfeita minha, que seja uma versão alimentada minha. Eu quero resolver uma questão em relação à minha versão futura, em relação a como eu vou me sentir após consumir aquele produto. Então, um exemplo até que ele dá no livro é o Mario, né? Aquele jogo, o Mario Bros, né? Você tem o Mario pequenininho, e aí quando o Mario pega uma flor, que é um produto, ele gera uma versão dele mesmo grande e que pode atirar bola de fogo. Então, ele está gerando uma versão melhorada dele mesmo. Cospe fogo. Sim. E, cara, que coisa mais conectada com o que a gente faz do que isso, assim, eu acho que isso fala muito de design em produto, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa cadeira, ou quando a gente pensa em comprar uma cadeira, né? Trazendo outro exemplo, a gente já pensa, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, pelo menos, eu já olho para a cadeira, já vejo o formato dela e penso assim, poxa, eu vou estar relaxado naquela cadeira ali, eu vou estar tranquilo, ela vai me trazer um conforto, e aí eu vou pensar, eu já penso em mim assim como uma pessoa descansada, uma pessoa mais produtiva, que eu vou estar mais descansado ali e tal. Então eu acho que é muito isso, você contratar um produto para realizar uma versão melhorada de você mesmo. E um exemplo de um produto digital, assim, nesse caso? Certa vez, né, a Mercedes, as grandes marcas de carro foram tentar entender qual era o grande competidor deles. Né? Então, quem competia comigo? A Mercedes que compete com a BMW que compete com a Lamborghini. E eles começaram a perceber que o maior concorrente, quem competia mais com eles, era o Uber. Por quê? Porque o Uber ele cumpria o trabalho do cliente muito melhor do que você ter um carro, que é o quê? Ele é um job que é quase que um job, é uma coisa... Você quer se teletransportar, você quer chegar em outro sair lugar. do ponto A ao ponto B da forma mais confortável possível. Então as pessoas começam a comprar menos carro quando elas percebem que elas conseguem sair do A ao B com segurança, e mais acessível, de forma acessível. Acessibilidade, né? A realização desse job, ela começa a competir no mercado de automóveis. Então... Sim, faz sentido, é verdade. Porque pra mim, por exemplo, dirigir é um inferno. Eu não gosto de dirigir, eu dirijo porque eu preciso. Então, se eu puder não dirigir, eu vou pegar o Uber. Posso dizer outro exemplo? Acho que não vai, porque eu acho que vai exemplificar melhor ainda. Por exemplo, aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. As fábricas de margarina, os fabricantes de margarina, resolveram entender um pouco mais por que as vendas deles estavam diminuindo. E eles começaram a pesquisar assim, será que é a manteiga que está concorrendo com a gente? Será que é o óleo que está concorrendo com a gente? E no final eles acabaram descobrindo que não era nem a manteiga por ser mais saudável ali, nem o óleo, né? Que no final era a frigideira antiaderente. As pessoas estavam comprando frigideira antiaderente e aí, consequentemente, elas estavam usando menos margarina e isso era uma concorrência com eles. O que isso quer dizer? Porque, na verdade, o job da pessoa não era não comer margarina ou comer manteiga ou comer uma pasta, né, um creme. Era fosse uma
Eu deveria fritar algo com menos gordura, ou de forma saudável, ou sem gordura. Sem colar na... Mais fácil de lavar depois, exatamente. Né? Então... E aí vem o emotional de, você ficar relaxado que você não vai ter aquela louça horrível pra lavar depois, né? Sim, de você se sentir mais saudável também, porque você tá fritando uma coisa ali sem usar... Com menos gordura. Menos gordura, né? Então, assim, é interessante como, até nesses exemplos que eu trouxe, como é um trabalho também um pouco investigativo. É um trabalho que você tem que investigar, você tem que correr atrás para entender o que vai ser esse main job aí, esse trabalho principal que você vai encontrar no seu produto. Eu falei aqui, dei vários exemplos, né, do que é um job to be done ou do que pode ser um job to be done, mas o que é muito importante também é a gente entender o que não é um job to be done. O maior erro aqui, eu acho que tentando entender o que não é um job to be done é confundir o job to be done com uma tarefa ou uma atividade. Um dos maiores livros, um dos grandes livros, né, de design do Don Norman, de 2013, ele diz lá no Design of Everyday Things, ele dá um exemplo claro, né, de um erro de um professor de Harvard, né, o Theodore Levitt, que disse, as pessoas, uma das coisas que ele usou para dizer o que era ou o que não era um job é que as pessoas não querem comprar uma furadeira, elas querem um furo na parede. Então ele usa isso como exemplo. Então, na verdade, o job ali não era comprar uma furadeira. Ninguém compra uma furadeira e fala, uau, eu tenho uma furadeira nova. Eu quero, na verdade, fazer um furo. Porém, se a gente for parar para pensar, o job não seria nem ter um furo na parede. E aí é o que o Don Norman traz. Ele fala, na verdade, o job desse cara é pendurar um quadro na parede. Ou um retrato, né? E não ter um furo. E aí, entendendo esse job, né, e a particularidade desse job, que na verdade é pendurar um quadro na parede, olha a 3M aí ganhando milhões de dinheiros com a fita dupla face que pendura quadros na parede. Bem mais fácil, sem sujeira. Exatamente. Então não tem furadeira, não tem furo e você usa uma fita dupla face e pendura o seu quadrinho lá na parede. Eu ainda vou, assim, mais adiante nesse conceito. Talvez não seja nem pendurar um quadro na parede só. Mas, assim, eu acho que é mais decorar um ambiente, fazer com que aquele ambiente fique mais agradável. Melhorar o bem-estar, né, do ambiente, do quarto, da sala. Exatamente. Então, tem coisas aí que, se a gente for explorar, a gente vai entender até outras dimensões que podem levar a gente a uma origem melhor desse trabalho fundamental. Boa. Tá, mas aí rola essa confusão que o pessoal faz, né, com tarefa, atividade do usuário, isso é job, não é job. Mas como é que eu sei se é ou não um job to be done? Então, aí de novo, o Don Norman ele fez um diagramazinho, né, um esquemazinho de frases e perguntas que a gente faz, que você consegue entender e descobrindo isso passo a passo. Primeira pergunta, vamos lá. Posso visualizar o cliente agindo dessa forma? Se sim, consigo visualizar lá o cliente fazendo furo na parede e tal. Isso provavelmente é uma tarefa ou atividade. Não é um job to be done. Se não, próxima pergunta. Isso descreve algo que o cliente não gosta? Se sim, se você está descrevendo o que o cliente não gosta no eu dele atual, ou seja, descrevendo que ele não tem um furo, não é um job to be done. Se não, próxima pergunta. Isso descreve uma versão nova dele mesmo? Sim! Aê, então isso é um job to be done ou parte de um job to be done. Se não, também não é um job to be done. Então, para ser um job to be done, tem que descrever uma versão nova dele mesmo. Exatamente. Não pode nem ser visualizado como uma tarefa e nem descrever uma coisa que ele não gosta no eu atual. Exatamente. Tem que ser uma versão nova dele. Tem que ser uma coisa que vai a florzinha lá do mar. Perfect. E aí, voltando naquela questão que dá uma dorzinha de cabeça ali só de pensar, que faz uma confusãozinha no cérebro, né? Sobre qual é a diferença ali, então, dos job to be done e das personas. Então, tem um artigo até da Nielsen Norman Group, mais uma vez Don Norman aí iluminando nossos caminhos, que fala um pouco sobre essas tarefas a serem realizadas, né? Elas concentram nos problemas e nas necessidades do usuário.
Enquanto as personas, quando elas estão bem executadas, né, elas incluem essas mesmas informações, mas elas adicionam detalhes comportamentais e de atitude. Então, assim, as personas, como a gente falou no outro episódio, elas vêm aí mais com essa função de gerar empatia com os usuários. Enquanto os Job to be Done, eles ajudam a criar essas soluções com foco nos outcomes que o produto vai gerar para eles, né? E não nas features em si. Exatamente. E aí, por que, né, usar os Job to be Done e não personas? Ou, enfim, dependendo do cenário, né, por que a gente escolhe usar esse modelo aí de entendimento do produto? Acho que uma das principais vantagens, né, dessa abordagem é que ela ajuda a equipe de design, a equipe de produto a romper, né, como a gente falou, com a solução que já existe. Isso é muito difícil, né? Sim, ela desafia muito o status quo, né, da coisa. Porque a gente fica muito apegado ao que existe, né? Eu já cansei de fazer dinâmicas às vezes, de jornada, né, do usuário e pessoas tendem sempre a seguir o mesmo fluxo que já está ali no produto. Então, para a gente descobrir novas soluções, né, com base no que os clientes realmente desejam alcançar, é legal a gente usar essa abordagem. E eu diria também que é útil quando você principalmente está no estágio inicial, né, de um projeto, né, de um produto, Sim. Porque você precisa ter certeza de que ele está resolvendo o problema certo. Bom, vamos lá. Então a gente já falou um pouco da diferença, Job to be Done versus Persona, a gente já falou do porquê usar os Job to be Dones, então como é que a gente constrói esses Job to be Done? Finalmente chegamos no objetivo do episódio, né, que é explicar o como. E o como, nesse caso, ele começa como bons designers, no cliente, no ser humano, centrado no usuário. Basicamente, a gente vai entrevistar os nossos clientes, os grupos de clientes, né, que você vai determinar aí que são mais relevantes para o seu produto, e vai organizar essas entrevistas com esses clientes-chave com o objetivo de mapear como é que é a experiência deles usando o seu produto. O que eles fazem hoje, como eles fazem. Então, algumas perguntas, né, que você pode incluir aí nessa entrevista são: qual necessidade fez você usar o produto? Por que você começou a usar o produto? Qual o problema que você estava tentando resolver? Como que esse produto, de fato, ajudou você a atingir esses objetivos? Você usa outros produtos para cumprir esse mesmo objetivo? Com que frequência você acessa o produto? Quais tarefas você realiza enquanto você está usando? E, sei lá, o que não está funcionando, né? Você aproveita e ainda tira esses insights, né? O que hoje para você não funciona? O que não resolve? Uma parte interessante nessa etapa é exatamente isso que você falou. O que você usa, quais os produtos adjacentes que você usa, que você começa a perceber também que para cumprir um determinado job, ele está saindo do seu produto ou ele está deixando de contratar, entre aspas, o seu produto e está usando um outro produto. Isso aqui eu faço no Excel, ou isso aqui eu faço em outro. Então ele tem aquele problema, aquele job que ele precisa completar, seu produto está ali, mas ele não está conseguindo contratar o seu produto para realizar aquilo. Ou ele até contrata, mas ele particiona, né? Ele contrata para fazer metade do job dele e a outra metade ele está fazendo em outros. Observação também é a alma do negócio, né? Então, observe, seja observador, porque nesse caso, por exemplo, que a gente deu lá do milkshake no início, vem de uma observação. Começar a observar o comportamental das pessoas, observar o dia a dia delas utilizando um produto. E aí, como qualquer pesquisa, principalmente qualitativa, é importante documentar cada resultado de entrevista aí que você tiver com as informações que você obteve, né? Dar um destaque ali para o que você encontrar de mais relevante, mas ter em algum lugar os principais insights que você extraiu dessas entrevistas. Bom, vamos lá. Uma vez que você documentou, então entrevistou, o que você tem que fazer agora? Uma das dicas que a gente dá, que eu acho que facilita muito, né? E que é interessante você fazer e definir dentro desse job, é mapear o job. Então o job ele é dividido em algumas etapas, mas a primeira parte que você precisa entender é, vamos lá, quem é o seu executor? Quem é o job executor da coisa? Então qual é o grupo de usuários que realiza esse trabalho? E depois, quando você estiver formulando esse JTBD, ou dado o processo de entrevista que você vai fazer, você começa a tentar encaixar isso dentro de uma estrutura, que começa com verbo, objetivo principal, mais clarificador de contexto. Então, por exemplo, vou pensar aqui num produto de educação.
quem é o executor desse produto de educação? Para quem é voltado esse produto de educação? Quem é o cliente? É um aluno. O aluno seria o executor. Uhum. Então, como é que a gente poderia descrever esse job to be done desse aluno? Qual seria o core job dele? Aprender de forma prática para não perder mais tanto tempo com o deslocamento e outras burocracias. Ou seja, esse seria um job, o core job dele ali, encaixando na estrutura que a gente falou. Então, o verbo seria o aprender, né? Ele quer aprender ali de forma prática, mas o objetivo principal, não perder mais tanto tempo, né? Ele não quer perder tempo. E o clarificador de contexto ele vai perder tempo com o quê? Com deslocamento, com burocracia, com, enfim, todo aquele tempo que você perde quando você faz um curso presencial. Isso aí. E aí, depois a gente pega esse main job e a gente começa a dividir em etapas e vai preenchendo cada etapazinha que a gente define através do mapeamento desse job. Como se fosse uma jornada do usuário mesmo, né? Exatamente. São 8 etapas. Então, a primeira etapa é o definir. E o definir está relacionado com as atividades dele Ele tem que definir o curso, né? Então, ele vai pesquisar ali que cursos existem, vai buscar por alternativas, né, que não sejam presenciais, vai buscar aí por cursos talvez mais rápidos, vai levantar também as indicações e as avaliações que ele quer encontrar um curso bom. E no final da etapa de definir, ele vai finalmente definir qual é o curso, qual é a instituição, né, que ele vai fazer. Boa. A segunda etapa é localizar. Então, o que ele vai fazer nessa etapa? Ele vai entender se ele vai ter tempo para a realização desse curso, vai bater o tempo do curso com a agenda dele, todas essas questões relacionadas a como ele entende e encaixa esse curso dentro da rotina dele ali, que faz parte um pouco, aí traz um pouco a realidade da definição da etapa anterior. Boa, e aí, uma vez que ele localizou, ele vai se preparar para esse curso. Então, ele precisa se inscrever, né? Precisa pagar, porque senão também ele não faz. E ele vai, de fato, organizar ali, bloquear a agenda dele nos horários que ele vai ter aula, nos horários que ele vai separar ali para o estudo e tal. Então, preparou-se para o curso. Quarta etapa, confirmar. Então, o que ele faz na etapa de confirmação? Obtém acesso à plataforma das aulas, verifica se o login está funcionando. Vai confirmar se está tudo direitinho ali com a inscrição dele para ele começar a fazer. Isso aí. E aí, finalmente, ele vai executar. A quinta etapa é onde ele, de fato, faz o curso. Então, ele participa das aulas, ele vai realizar exercícios, vai fazer ali as provas, os exames, as avaliações. Sexta etapa, monitorar. O que ele faz em monitorar? Uma vez que ele está executando, ele vai entendendo, acompanhando o progresso, identificando as principais áreas de desafio, tomando matéria ali, né, vendo se ele está indo bem ou não. Vai monitorar o aprendizado dele. Isso aí. E aí, a sétima etapa é o modificar. Claro, se ele monitorou, ele pode encontrar ali problemas no percurso, então ele vai ajustar o cronograma dele, vai focar nas áreas que ele está com mais dificuldade, vai adaptar as estratégias dele de estudo ali conforme a necessidade. E, na conclusão, que é a oitava etapa, ele vai efetivamente terminar o curso. Receber a nota final, receber as certificações que ele estudou ali, que ele se aplicou para receber. Enfim, todo esse resultado desse main job que originou nesse mapping que a gente falou. Boa, então resumindo, definir, localizar, preparar, confirmar, executar, monitorar, modificar e concluir. São muitas, mas assim, é bem simples, é bem intuitivo, vamos dizer assim. É uma jornada mesmo do usuário e aí você vai mapear quais atividades esse usuário vai fazer dentro de cada etapa dessa para cumprir aquele job lá em cima que a gente falou, que é aprender de forma prática para não perder mais tanto tempo com o deslocamento e etc, etc e tal. Mas tem uma cerejinha do bolo, que é o quê? Depois que você faz essa jornada toda, você tem ainda 2 caixinhas para preencher aí, que são os related jobs, ou seja, quais são outros trabalhos que podem estar relacionados com esse principal que a gente falou. E aí um exemplo nesse caso seria, ele precisa gerenciar as finanças dele ali para ver se ele consegue pagar o curso, né? Sim, sim. Então ele poderia usar talvez um outro produto para um aplicativo de banco ou de gestão de finanças mesmo, para ele entender ali se ele vai ter dinheiro para pagar esse curso. Boa. Outra coisa seria, depois que ele terminar o curso, ele vai lá no LinkedIn atualizar, né? Vai fazer uma postagem ali com certificado, atualizar que ele agora é certificado naquilo. E fora isso, além dos related jobs, a gente ainda tem também outros jobs que a gente chama de emotional jobs. Então,
como que esses usuários se sentem ao completar esse trabalho. Isso é super importante. Por exemplo, quando ele termina esse curso, quando ele completou esse curso, ele vai se sentir mais confiante quando ele entrar numa reunião que fale sobre aquele tema daquele curso. Se ele conseguir uma promoção, procura um novo emprego. Então, esses são os emotional jobs, que é o quê? Influenciam muito na vida da gente, não parece, mas influenciam, eu acho que bastante até, porque eles trazem aquela sensação, né, de confiança, de conforto, de gostar da nossa relação, do nosso novo eu melhorado. O que a gente falou do milkshake, de se sentir saudável, e da decoração lá do furo da parede, que é quando a pessoa se sente que está num ambiente mais agradável, mais bonito. Então, são realmente os fatores emocionais aí que vão influenciar nesse processo. Isso é super importante, tá, gente? Porque ninguém faz uma coisa para se sentir mal, ninguém faz uma coisa para... Melhor versão de si mesmo, já dizia lá o Alan Clements. Isso aí. Então, nossas perguntinhas de praxe, perguntinhas finais, quando e com que frequência a gente executa essa dinâmica de jobs to be done? Bom, então, eu acho sempre, né, que é super importante você tocar no ponto do job ali quando você começa a entender, e aí um cenário até de objetivo de produto, né, de levar valor para o cliente. Mas que essa questão de levar valor, de entregar esse produto, que é o produto que você quer entregar para o cliente, está meio nebulosa ali. Quando você começa a não entender ou perceber que a visão da empresa, né, que a visão do seu produto, ela está nebulosa em relação ao principal executor, ao porquê que essas pessoas contratam o seu produto. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma falta de entendimento, por exemplo, da escolha de planos que você tem dentro da adoção de planos que você tem dentro do seu produto digital. Você pode estar tendo muito churn também, né? Exatamente, você está tendo um churn de clientes e, ao mesmo tempo, também esses usuários não sabem descrever também ao certo por que eles escolheram um determinado plano. Então, eles não estão entendendo, não estão tendo um entendimento claro de por que eles estão ali e qual o valor real, né, efetivamente, que o produto está entregando. Exatamente. Então, qual a melhor versão, né? Acho que você ia falar isso também, né? Entendimento de qual a melhor versão que a gente está querendo criar, né, dos nossos clientes. Então, se essa versão não está clara também para a gente, se a gente não tem aquele mapa lá do Mario pequenininho com a flor e que vira o Mario grande jogando bola de fogo, acho que a gente precisa entrar no job e entender melhor o job ali. Né? Eu acho que isso tudo faz parte desse processo. Boa, e no cenário que a gente falou, onde você provavelmente já tem aí personas do seu produto criadas, uma coisa não invalida a outra. Se você passou por todas essas situações e você entende que seria legal executar uma dinâmica de jobs to be done, e você já tem as personas, você usa para incrementá-las. A gente falou isso no episódio de personas também. Né? Você vai associar os jobs às personas que você tem. Então, que persona tem qual main job ali. Mas é importante que, para isso, você entreviste usuários reais. Esse processo ele não é feito por dedução, né? A gente falou lá que para definir as personas a gente até usa dedução um pouco, mas para os jobs é muito importante que essas entrevistas aconteçam. Sim. E mais uma das nossas perguntas frequentes aí, que a gente sempre traz, é quem, afinal de contas, deve participar dessa dinâmica. Normalmente são designers, né, e pessoas de produto que tocam essas dinâmicas, mas claro que outras cadeiras aí são bem-vindas a participar do processo, sem esquecer dos clientes, é claro, como a gente acabou de falar. Research aí na veia, se tiver uma área de research, envolvam sempre, né, porque eu acho que faz super parte, é isso. São muito bons e muito investigativos e sabem atuar bem nessa linha. Com certeza. E para comunicar, né, que a gente sempre fala aqui também, como é que a gente comunica e mantém todo mundo informado, o mesmo processo que a gente falou sobre as personas, né? Isso tudo precisa ser registrado e evangelizado o máximo possível, assim como as personas, em todas as situações possíveis. Então, em reuniões, em reviews, entregas de features, em definições, kickoffs, né? Sempre que você conseguir associar o que está sendo produzido a um job, melhor ainda. Ou até não necessariamente ao main job ali, mas que faça parte desse mapping, né? A gente viu ali que no mapping você tem realizar ajustes no cronograma, focar em mais áreas de dificuldades. Então tem várias coisas que você vai gerar dentro do seu produto ali, né? De features, de interações, que vão ajudar ele a passar por essas etapas. Perfeito. Bom,
E chegamos agora na última das nossas perguntas que a gente, né, normalmente levanta aqui, que é quais são as dicas finais para que esse processo aconteça fluido ali, que aconteça liso. Bom, antes de dar umas dicas assim para esse processo, eu acho interessante falar de outros processos de definição de job to be done que provavelmente vocês viram por aí, né? Eu, inclusive, já cheguei a tocar algumas dinâmicas para definir job to be done usando essas referências, e elas são legais como um exercício. É um exercício interessante aí para fazer depois desse mapeamento que a gente explicou, para que vocês consigam esmiuçar melhor o job, né? Eu diria dessa maneira. Então, o conceito é o seguinte: o job, ele é meio que dividido aí em 4 instâncias, vamos colocar assim. A primeira é uma aspiração. Então, é uma mudança aí de estado ideal, né? Algo que o indivíduo deseja se tornar. A gente está sempre falando aqui dessa versão melhor que ele quer se tornar. Então, essa seria a aspiração. Depois da aspiração vem o big job, ou seja, é o objetivo mais amplo. Normalmente é o nível desse trabalho principal que a gente está falando. Mas abaixo dele tem outros jobs. Tem o little job, que é um trabalho menor, mais prático ali, e o microjob, que são atividades que aí, nesse caso, já vão se assemelhar ali às pequenas tarefas que o usuário vai executar no seu produto. Então, trazendo aí o exemplo para o produto de educação que a gente estava conversando, uma aspiração poderia ser: quero me tornar um profissional mais completo, sem afetar minha rotina. O big job seria: eu preciso fazer uma especialização de forma prática. O little job, se inscrever num curso online. E o microjob, ter acesso à página das aulas pelo celular. E existe outro exercício também que é legal, que muita gente define jobs dessa maneira, além dessa visão aí dessas 4 instâncias que eu falei, que é formular uma frase. E essa frase vai definir esse job. E como é que é a estrutura dessa frase? É bem parecido com aquilo que a gente falou do verbo, objetivo e clarificação aí de contexto. Mas ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Você pode até usar essa estrutura aqui que você vai falar naquele exemplo. É verdade. É de boas. Essa estrutura pode ser usada para iniciar o mapeamento do job nas etapas que a gente falou. E essa estrutura, ela funciona assim: quando uma situação ocorrer, eu quero, e aí seria a motivação, né, para que eu obtenha um resultado esperado. Então, voltando no nosso exemplo, seria: quando eu preciso adquirir conhecimento profissional, eu quero fazê-lo de forma prática e de qualquer lugar, para que eu não perca tempo de deslocamento ou outras burocracias. Então, é só uma outra forma de escrever aí essa sentença, essa frase que vai definir esse job principal. Beleza? Boa, isso aí. Que mais que a gente pode falar aqui nessas dicas finais? Olha, entrevista é sempre difícil. Aí o pessoal de research sabe que na hora de fazer essas entrevistas é bem complicado de decupar, né, os resultados. E aí uma dica que a gente dá aqui é que quando vocês estiverem aí documentando os resultados das entrevistas, as respostas, faz uma indicação ali nos insights, pode ser uma tag, um post-it, não sei como é que vocês vão estar fazendo isso na prática, mas para já identificar nas respostas das entrevistas o que é dor do usuário, o que é um delight, né? E aí a gente traduziria como um encanto, né? O que deixa aquele usuário encantado, e o que é uma motivação, o que motiva ele. Isso ajuda bastante na hora de preencher aquelas etapas que a gente colocou aqui. Uma coisa que é interessante nesse processo de entrevista é, novamente, por isso que eu falo investigativo. Tomar muito cuidado para a coisa não te levar para um caminho errado. É um trabalho crítico, é um trabalho que precisa de gente. Vamos lá. Então, assim, usem pessoas para fazer, chamem outras pessoas, outros designers, outras pessoas de produto, porque é investigativo mesmo. Eu vou repetir 500 vezes aqui. Você vai achar, vai estar enganado, vai ver que não faz sentido. Tem que cruzar uma série de dados também. Eu acho que isso traz insights, alguns comportamentos, até com o uso da plataforma, dado o cenário que você está trabalhando, para você entender um pouco mais de como funciona, né? Aí, novamente, exemplo do milkshake. A pessoa foi lá, foi no restaurante, observou, entendeu o horário,
entender o que é a motivação ali, né? Então, sejam investigativos. Não confundir com personas, né? A gente já falou aqui várias vezes, eles podem ser criados à parte ou coexistir com essas personas. Outra coisa que eu acho legal a gente falar também é um processo realmente para você desapegar das features existentes, mesmo. Assim, foca nos outcomes esperados pelos usuários, ao invés de focar nas features. Isso é muito importante. Features, e eu ainda digo mais, e planos e roles. Porque o que acontece? Uma dificuldade muito grande que a gente tem é quando você vai pegar esse grupo de clientes e aí você resolve e categoriza esse grupo de acordo com uma categorização já existente. Então você pré-julga a coisa. Então você diz assim, o usuário de tal perfil realiza a coisa de tal forma. Na verdade, de repente você tem um problema já em definição daquele perfil. Então é uma coisa embrionária. É um processo embrionário. É quase como se tivesse que começar realmente com uma página em branco. Observar e investigar. E eu acho legal também, para finalizar aqui as dicas, ter uma etapa no processo aí de produto, né, na esteira de vocês, para validar, né, se esses jobs estão de fato sendo atendidos. Porque uma vez que você cria os jobs, você tem que monitorar, né, tem que acompanhar ali. E aí é legal botar alguma etapa nesse processo que lembre vocês de olharem para isso. Bom, é interessante também relacionar essas features, né, as features que você está fazendo ali com a evolução, uma vez que você já tem o job mapeado e que você já entendeu, né, todas aquelas etapas que a gente falou, relaciona sempre com o mapa. Então, eu acho que até já falei isso anteriormente, mas repetindo aqui. Então, o que ele usa, né, ou quais features que você pode gerar que vão ajudar esse usuário a definir, que vão ajudar esse usuário a localizar, que vão ajudar esse usuário a executar, a modificar. Então, de repente, sei lá, você está desenvolvendo um aplicativo, uma modificação seria, de repente, um sinal de alerta, que vai fazer com que ele tome uma ação para modificar uma determinada coisa que está dentro da plataforma e que vai gerar um outro resultado. Boa, então é isso. Eu espero que vocês estejam fritando, assim como a gente. Mentira, eu espero que vocês não estejam fritando. Não. Eu realmente espero que vocês tenham entendido facilmente. Mas se não entenderam, estamos sempre abertos para dúvidas, abertos para mentorias, abertos para consultorias. Né? A Broken está aí para ajudar outras empresas e pessoas com esses processos, como é que vocês constroem produtos melhores. Então, se alguma coisa não ficou clara, ficou alguma dúvida, mandem pra gente, porque realmente é pesado, é um assunto difícil de explicar, é difícil de absorver, mas eu espero que tenha sido um delight ouvir esse episódio. Isso aí. É isso? Podemos encerrar? A gente tá muito bugado. Ai. Enfim, gente, nos vemos no próximo episódio. Bye, bye. Bye, bye. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!